Há mais ou menos um mês atrás eu fui xingado, esculachado aqui no meu canal do YouTube e o motivo, um vídeo que eu postei falando a minha sincera opinião sobre a criptomoeda XRP. E sabe o que é pior? Não foi apenas esse vídeo que eu fiz falando mal de XRP. Quando a gente lançou o quadro da carteira aberta do Renato Albani aqui, uma das principais discussões do vídeo também foi eu falando mal da criptomoeda XRP. E sim, é claro que eu entendo a frustração de você que é investidor de XRP e está assistindo aqui o canal, mas entenda que o fato de eu ter falado mal de XRP não era falando que a moeda não iria subir. A minha visão sobre essa criptomoeda é que em 2025 ela vai perder em valorização. Então agora que passou praticamente um mês do vídeo que eu fiz falando de XRP, chegou a hora da verdade da gente ver se eu estava certo ou se eu estava errado sobre esse criptoativo. Então nesse vídeo, além de falar da queridinha de muitos investidores do mercado cripto, eu vou falar também sobre Solana e Ethereum e trazer para vocês aqui a minha análise de potencial de ganho desses criptoativos para 2025. Então só antes de eu te mostrar os xingamentos que eu recebi aqui no YouTube e também fazer esse estudo maravilhoso desses três criptoativos para você, eu quero pedir algo com muito carinho, que é para você vir aqui embaixo e clicar agora em se inscrever no canal, ativando o sininho da notificação. Por que você deveria fazer isso? Pelo simples fato que nas próximas semanas eu vou trazer muito conteúdo de vários criptoativos com alto potencial para esse ciclo de alta. E como vocês sabem, o mercado cripto ele é muito dinâmico, as narrativas mudam no estalar de dedos, então quanto antes você acompanha o conteúdo que eu entrego aqui, melhor é para você. Então não vacila, vem aqui embaixo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada que eu vou postar aqui nas próximas semanas. Então para começar o vídeo de forma descontraída, eu tô aqui no meu canal do YouTube, eu vou mostrar para vocês como que a galera reagiu ao meu vídeo de XRP, que foi esse vídeo aqui, ó, um vídeo tranquilo, direto ao ponto, tá? Falando a real pra vocês. 226 comentários, vamos ver o que a galera falou. Separei alguns pra vocês aqui. Teve a galera que me apoiou, né, que nem o rapaz botou aqui, os camisas 10 da XRP que segurem o ódio, pois esse vídeo contém verdades. E aí o pessoal fica bravo, né, começa a criticar, enfim. Mas vamos aqui procurar os hates. A Demalu falou aqui, ó, esses caras não entendem de nada. Torcem por token, eu quero é ganhar dinheiro independente de token A e B. Esse Luiz só sabe vender curso, ele e todos aqui. Pessoal, façam seu próprio estudo, não acreditem nesses youtubers. Teve vários comentários positivos, pessoal, mas eu quero dar risada com vocês aqui hoje, então eu vou pegar o da galera que ficou brava. Vamos olhar aqui mais alguns. O @FiqueRico colocou, você vai apagar o vídeo depois do show da XRP. Legal a sua teoria, mas a conta não bate. Será que a conta não bate mesmo? A gente vai ver isso daqui a pouco, se ela subiu bastante ou não em relação às outras moedas que eu invisto. O Rafael Bandeira falou, se estão desaconselhando o XRP, é aí que eu compro mais. Ó, o Mad6472 colocou, esses youtubers não sabem de nada, semana passada estavam falando que iria subir muito e hoje já estão falando em queda. Fora esse vídeo aqui, no vídeo do Renato Albani eu tinha falado mal da XRP, a gente estava discutindo sobre comprar ou não XRP e o pessoal viu o vídeo e fica bravo, ó. O Regi Freitas colocou, olha só a foto dele de perfil, ó, é o logo da XRP. Renato Albani ainda vai se arrepender muito ter te conhecido. Aí o Cleitinho novamente, ó, kkk, bem isso, e vai xingar muito esse mano nos stand-ups dele. A Planeta Vivo comentou aqui, ó, Planeta Vivo 8355, ó, o Albani tá queimando o filme dele. Aí eu coloquei aqui, Regi Freitas, ontem o mercado explodiu e a XRP, kkk, não superou nem o Ethereum. O Bonucci botou, você tá de brincadeira, se a XRP cair eu compro mais. Flamengo, minha vida, meu amor, colocou, ele não sabe de nada, simplesmente não gosta de XRP. Esse aqui foi um dos comentários mais sensatos que eu vi, tá? Ó, parabéns pelo vídeo, mano. Infelizmente, muitos aqui nos comentários ficaram ansiosos pela sua análise, que por sinal foi show. Uma parte grande da comunidade XRP acreditava que iriam ficar ricos com XRP em um curto prazo, e se você falar que eles não vão, eles ficam bravos. Tem uns até que acreditam que a XRP vai passar o Bitcoin. Esse cara aqui é o cara mais sensato que mandou uma mensagem aqui nos comentários. Mas tem muita gente aqui criticando, aqui ó, é muito comentário. Se eu pegasse para ler todos os xingamentos que eu recebi, eu ia ficar o vídeo inteiro aqui lendo para vocês, então vamos avançar e fazer um estudo comparativo agora de qual dessas três criptos, XRP, Ethereum, Solana, são as melhores para 2025, beleza? Vamos lá! E para a gente começar essa análise dos criptoativos, a gente precisa olhar o contexto que está o mercado cripto hoje, porque para a gente conseguir ter uma alt season, que é quando essas moedas todas devem performar muito bem, a gente precisa que o Bitcoin ele volte a subir, que ele vá romper topo histórico, o mercado volte a ficar aquecido, coisas boas comecem a acontecer. Então você
separei alguns pontos muito importantes aqui para a gente entender se a gente tem projeção de alta para esse ano ainda, ou se de fato já estamos num contexto muito arriscado para investir em cripto e principalmente em altcoin. Então, para começar essa análise, eu coloquei aqui o indicador que é o MVRV, que vocês podem ver aqui embaixo, e o mais interessante desse indicador é que ele mede o valor de mercado do Bitcoin pelo valor realizado. Então, com esse indicador aqui, a gente consegue entender se o Bitcoin ele tá muito caro ou muito barato, se as pessoas estão realizando no preço que ele tá ou se elas estão segurando ainda. E de todos os indicadores que eu uso para o Bitcoin e para o ciclo do mercado, esse daqui sempre é um dos mais assertivos. Inclusive aqui na tela a gente tem também o múltiplo de Mayer, tá? Que tá aqui em cima, mas a gente vai focar hoje aqui no MVRV. Qual que é o ponto importante quando a gente fala do MVRV aqui? Nos últimos ciclos, se a gente pegar aqui, por exemplo, o topo do ciclo lá de 2018 e 2017, a gente viu que o MVRV extrapolou muito essa linha vermelha aqui. Em 2019 a gente teve novamente o MVRV batendo essa região, depois retraindo, e em 2021, no topo do último ciclo, a gente teve o MVRV novamente passando essa linha vermelha, que é quando a gente tem um sinal de muita exaustão no mercado de criptomoedas. Só que aí que vem a grande questão, aonde que está o MVRV hoje? Ele está nessa região aqui, bem abaixo da linha laranja ainda, o que nos mostra que o mercado cripto não está nem perto de uma forte exaustão. E o ponto mais interessante é que essas exaustões que acontecem, geralmente, elas chegam no mercado um ano depois do halving, que é geralmente o ano que tem o maior volume de dinheiro entrando, maior alta, até porque existe uma coincidência que geralmente no ano depois do halving a gente tem um aumento da liquidez do M2 global, que acaba também fomentando ainda mais as pessoas a comprarem criptoativos. Se a liquidez global está crescendo, as pessoas acabam comprando muita cripto, ou seja, nem perto ainda da linha laranja. Então a gente, teoricamente, para ter uma exaustão no mercado, teria que pelo menos aqui passar a linha laranja e começar a chegar perto aqui da linha vermelha. Eu vou esperar o mercado chegar nessa região aqui para tomar uma decisão de vender, de realizar. Eu estou observando que agora no segundo semestre do ano, principalmente quem está comprado em altcoin, é muito importante. Assim que a gente tem uma grande pernada de alta, como foi agora, que o Ethereum, a Solana valorizaram muito desde o fundo, já é momento para você fazer uma pequena realização, você conseguir fazer uma saída estratégica do mercado. Então é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um DCA de saída também de altcoins que eu estou muito comprado e estou conseguindo um bom resultado com isso, mas volto a falar, ainda o mercado não está num contexto preocupante. Eu ficaria preocupado se eu abrisse o gráfico e a gente estivesse mais ou menos por aqui ou chegando perto da linha vermelha. Então o mercado continua saudável, o Bitcoin pode bater esse ano aí mais de 120, 130, 140 mil dólares tranquilamente, que já era uma projeção que eu tinha ano passado. Isso eu falei também em vários podcasts que eu fui, como os Irmãos Dias Podcast, o TubaCast lá do Luan, o podcast do Gêmeos Investem, ou seja, essa projeção não é de agora que eu falo, já é de bastante tempo e eu vejo que ainda a gente está num contexto muito tranquilo e saudável. E outra coisa muito importante que fazia tempo que eu não via com tanta eficiência é uma entrada muito forte de dinheiro nos ETFs. A gente estava vendo contextos equilibrados, um inflow com outflow equilibrado. Em determinados momentos daquelas quedas que a gente vivenciou desde o início do ano, teve momentos que o outflow se sobressaiu, a gente teve os ETFs com um fluxo negativo em vez de positivo. Isso acabou preocupando muitos investidores, porque um dos principais sinais para a alta do mercado é quando os ETFs eles estavam absorvendo muito capital. E aqui a gente vê novamente que esse contexto mudou. Desde o dia 28 de abril, a gente teve aqui 591 milhões de entradas. Dia 29, 172 milhões de entradas. Dia 2 de maio, 674 milhões de entradas. Pega esses 2 dias aqui, dá mais de 1 bi. Mas aqui vamos pegar, 9 de maio, 334 milhões de entrada. 16 de maio, 260 milhões de entrada. E teve aqui 3 dias de fluxo negativo, 56, 85 milhões e 91 milhões. Ou seja, o fluxo de entrada está infinitamente maior do que o fluxo de saída. Ou seja, novamente um sinal positivo nos ETFs. Outra coisa também, o ETF de Ethereum que chegou a ter fluxo negativo começou novamente a mostrar sinais positivos. Claro, tem um outflow, ainda tem, mas se a gente pegar todas as entradas desses últimos dias aqui, elas são muito maiores do que o fluxo de saída e esse é um ponto muito importante também. E como eu sempre falo para vocês, quando o mercado cripto ele vai bem, a gente só tem coisa boa acontecendo, e quando o mercado cripto ele vai num contexto, digamos assim, não tão positivo, as notícias são as piores. A gente dificilmente tem um equilíbrio de notícias boas, notícias negativas, mas enfim, continuando aqui, mais uma atualização muito importante também, e eu leio essa matéria com orgulho gigante,
gigantesco em mostrar para vocês que o Brasil está abrindo os olhos de forma muito forte para o Bitcoin. E a gente novamente teve a Melius fazendo mais um grande movimento. A Melius, que era aquela empresa que tinha colocado mais de 20 milhões de reais em Bitcoin há algumas semanas atrás, agora nos últimos dias ela tomou a atitude de colocar quase todo o caixa da companhia em Bitcoin. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a Melius investiu 161 milhões a mais em Bitcoin do que ela já tinha. Então, pelos meus cálculos, hoje eles estão com mais de 180 milhões em Bitcoin, que é praticamente todo o caixa da companhia. E um detalhe importante: essa empresa é listada na Bolsa Brasileira, que tem o ticker Cash3. As ações da Melius dispararam 27% após o investimento estratégico em Bitcoin. Então esse movimento que o Israel Salman, que é um entusiasta de Bitcoin, que é o fundador da Melius, resolveu fazer, tá dando o que falar, e as ações da companhia não param de disparar. E na minha visão, o Bitcoin continuando subindo, a probabilidade disso é grande. As ações da Melius devem não apenas acompanhar o Bitcoin, mas distanciar do Bitcoin, porque na minha visão, empresas que compram Bitcoin, se você acaba comprando as ações dela, é basicamente você fazer uma alavancagem em Bitcoin. Essas empresas tendem a subir muito mais que o Bitcoin. Foi o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos com a Strategy. Se vocês olharem o gráfico da Strategy em relação ao Bitcoin, em momentos que o Bitcoin disparava, ela disparava muito mais, e é aí que vem o grande X da questão. A Melius é pioneira nisso no Brasil, mas quantas empresas no Brasil que devem começar a comprar Bitcoin a partir do que a Melius fez? Quantas empresas no mundo devem começar a colocar Bitcoin no seu tesouro, replicando a estratégia que o Michael Saylor fez na Strategy? Na minha visão, vai ter uma onda de empresas fazendo isso, e isso vai fomentar ainda mais o mercado cripto, porque além do institucional, do varejo, a gente tem também grandes empresas agora colocando Bitcoin no seu tesouro, e isso aqui é um grande catalisador para uma forte alta em 2025. E chegou a hora mais importante do vídeo, a hora da verdade, que vocês vão ver se eu estava certo ou errado pela minha análise em XRP. Então, para a gente começar, a gente vai pegar o último mês que teve essa alta expressiva no mercado, que as moedas subiram 40, 50, 60, 100, 200%. Quanto que a XRP subiu nessa última alta? Vocês há de concordar comigo, se uma moeda tão promissora, quando tem volume entrando no mercado, os investidores vão aproveitar para comprar ela porque ela tende a valorizar. E não foi o que aconteceu com a XRP, como eu tinha avisado. A XRP subiu apenas 13% no último mês. Aí vocês vão falar assim: ah, então coloca aí a Solana que você falou que era melhor. Vamos ver quanto é que a Solana subiu. Ó, coloquei aqui a Solana para vocês verem. A Solana subiu praticamente o dobro da XRP, ó, subiu 24%. Então aqui a gente tem um resultado já quase o dobro melhor, mas lembre-se de um ponto que é muito importante. Eu não fiquei falando que Solana é a moeda mais inovadora e que era a que mais ia subir. E a moeda que eu falei para vocês que eu acreditava que mais tinha potencial de valorização nas próximas semanas era o Ethereum. E olha o que aconteceu com o Ethereum, subiu 56% no último mês. Desde o fundo ela já fez mais de 80% de alta. E foi justamente isso que eu falei naquele vídeo da gravação da carteira aberta com o Renato Albani, onde o Albani fez aporte no Ethereum a um preço de $1.500. Olha aí o take passando na tela. A gente tem um momento que ninguém tá falando do Ethereum agora. As pessoas estão cagando pro Ethereum. E o Ethereum, ele tá no valor que ele estava custando lá em 2018. Ali na casa dos $1.500. Então ele tá com uma precificação lá embaixo. E pessoal, eu poderia muito bem vir aqui agora e fazer uma análise mirabolante com várias linhas no gráfico, olhando milhares de dados e falar para vocês: olha como eu sou um analista foda, que é o que a maioria faz na internet, fica complicando a análise para vocês achar que vocês têm que ter um domínio absurdo de gráfico para entender um valor e um criptoativo. Mas então, para revelar para vocês o porquê que eu acreditava que o Ethereum estava tão em conta. Primeira coisa, eu entendo os fundamentos do Ethereum, já expliquei em vários vídeos para vocês, várias análises aqui, não vou me estender nisso hoje. Mas o ponto principal, na minha visão, foi esse daqui, ó. A gente pega uma linha e traça do preço que estava o Ethereum no dia 11 de abril de 2025. Tava lá vamos arredondar aqui, ó, $1.500, beleza? E a gente vem para cá, olha que interessante. O Ethereum estava sendo negociado ao mesmo patamar de preço que ele estava sendo negociado há 8 anos atrás, em janeiro de 2018. Então, quem comprou Ethereum aqui, como eu, como muitos de vocês que também estudam bastante, como o Renato Albani, que comprou na carteira aberta, comprou o Ethereum no mesmo patamar de preço desse dia aqui, há 8 anos atrás. Ou seja, pessoal, estava muito óbvio que se não era um fundo aqui, estava muito próximo de um fundo. E eu não vi ninguém falando isso na internet, não vi ninguém fazendo uma análise tão simplista como essa, mas agora eu tô vendo novamente muita gente falar que o Ethereum
Ethereum vai ser a moeda do ciclo, enfim, porque tá barato e tudo mais, mas é aquela coisa que eu falo, o pessoal quer inventar muito, não quer fazer o básico, e olha só, com uma linha você entendia que o Ethereum tava muito barato. E olha o que aconteceu com o Ethereum depois dessa linha aqui, chegou a fazer mais de 80% de alta desde o fundo do movimento, e na minha opinião o Ethereum pode ir muito mais, eu já vou falar isso aqui para vocês. Mas dessas três criptomoedas, Ethereum, Solana e XRP, qual que tem a maior projeção para 2025? A gente vai ver isso agora. Só antes um ponto muito importante, sempre vocês perguntam onde que eu negocio, compro os meus criptoativos, e vocês sabem que eu utilizo a OKX, que hoje é uma das maiores corretoras do mundo, com as taxas de negociação muito em conta, prova de reserva, e sempre eles fazem campanhas muito interessantes. E recentemente, em comemoração ao sucesso do nosso quadro da carteira aberta, se você não viu o nosso quadro ainda, assista, o último vídeo tá no canal e tá na descrição aqui também, inclusive a gente gravou com o Thiago Nigro, então a OKX em parceria com a gente para incentivar vocês a começar a investir no mercado, lançar essa campanha que é a campanha da carteira aberta do Renato Albani. O que você vai ter que fazer? Cria a conta, clica no botão aqui participar da campanha, você lê o regulamento aqui embaixo, mas basicamente essas são as regras. Criou conta, fez a verificação, participa da campanha, faz um primeiro depósito e faz a sua primeira compra em criptoativos de R$50 ou mais. Então, por exemplo, mandou R$50 para o OKX ou mais, faz a sua primeira compra de cripto e você já ganha mais 10 USDT. Aqui, ó, 10 USDT, que é mais de R$50. Ou seja, mandou R$50 ou um pouquinho mais, negociou esse valor, comprou em Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, qual moeda que você goste, você já sai ganhando aqui mais 10 USDT. Ou seja, se tem um momento para você abrir conta na OKX, é hoje. Lembrando que faltam poucos dias para a campanha sair do ar, então não vacila, o link está aqui embaixo na descrição para você começar a comprar seus criptoativos na OKX. Então, colocando os três criptoativos aqui, gente, na tela, ó, temos aqui a Solana, XRP e Ethereum. A gente percebe o quê? Que o Ethereum tem praticamente 300 bi de valor de mercado, a XRP tem 136 e a Solana 86. De todas elas, obviamente, se a gente olhar de forma rápida e direta, sem fazer uma análise tão aprofundada, o que fica nítido é que a Solana tem a maior assimetria, porque, por exemplo, se ela chega no valor de mercado do Ethereum, ela vai aqui para $600, ela faz mais uns 300% de valorização. A XRP, ela tem 136 bi de valor de mercado e ela pode até o final do ciclo chegar em 300 bi, 500 bi. Isso não seria uma loucura de acontecer. E o Ethereum, a gente tem ele aqui a 300 bi de valor de mercado, lembrando que ele já chegou a custar quase o dobro disso. Então, qual que é a análise que eu vou fazer para entender com vocês? Primeiro ponto, qual moeda que está muito esticada na minha opinião? De todas essas três, a XRP, vamos olhar para ela e vamos analisar. A XRP, ó, no ano, ela está com 345% de alta, é uma alta bem expressiva. Se a gente pegar o fundo dela aqui no bear market, a gente vai ver que foi 30 centavos. Então, se pegar desde o fundo dela até o topo que ela alcançou, ela fez praticamente 10 vezes. Ou seja, no preço atual que ela tá com mais de 6, 7 vezes de valorização. Então ela já teve uma entrega muito forte e o cuidado que tem que ter com o XRP é esse daqui, ó. As velas de entrada de capital são fortes, mas as de saída de capital também são muito fortes. Então, da mesma forma que teve essa ascensão aqui, a gente pode ter um fluxo negativo aparecendo quando a gente menos esperar. Então, muito cuidado com isso. E pegando um ano aqui, 340% de alta é uma alta bem expressiva. Vamos ver a Solana. A Solana, se a gente pega um ano dela, ó, em um ano ela tá em queda. Isso é maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Pelo fato de mostrar que logo ela pode ter uma forte recuperação. E essa forte recuperação vai ser quando a altcoin season começar realmente a brilhar, bombar. Eu vejo que a Solana pode entregar bons saltos, mas não acho que a Solana pode ir muito além dos 600, 700 dólares nesse ciclo. Então eu teria um pouco de cuidado em relação a ela, mas ela tá muito menos esticada que a XRP, porém quando a gente bota o fundo dela no bear market, a gente vê aqui, ó, na região de 10 dólares. Então desde o fundo que ela fez até hoje, ela tá com mais de 16 vezes de valorização, o que é uma valorização muito expressiva. E agora a gente vai fazer a análise do Ethereum, que na minha visão é o que tem mais potencial para 2025. Eu vou falar quanto que eu acredito que o Ethereum pode bater até o final do ano, mas antes quero fazer um aviso bem rápido para vocês. Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou dar o caminho para vocês ter acesso a uma lista de criptomoedas promissoras que os meus amigos da Underblock, o Richard, o Paulo, o Fernando, o Bazan, eles vão revelar agora na próxima segunda-feira. E ano passado eles acertaram a Fartcoin, que fez mais de 90 vezes. Então eu acredito que é muito válido vocês ficarem até o final do vídeo para saber como é que vocês vão ter acesso a essa lista de moedas que eles vão revelar na segunda-feira. E agora vem aquele grande X da questão. Quando
quanto que o Ethereum pode buscar em 2025. É sempre muito complicado a gente querer ficar acertando alvos e alvos, mas uma coisa eu posso falar para vocês, a probabilidade gigantesca que existe é logo nos próximos meses o Ethereum buscar esse topo histórico que ele fez em 2021, que ele chegou a alcançar quase 5 mil dólares por unidade. Nesse ciclo, ele chegou a bater 4 mil dólares. Então não seria surpresa nos próximos meses ver o Ethereum fazendo em torno de 100% de valorização. Claro que, pessoal, todas as criptos que eu trago aqui, que eu falo, tem risco. Então todo ativo que ele sobe muito, ele também pode fazer correções muito fortes. Você tem que entender que para você ganhar dinheiro com cripto, você tem que abraçar a volatilidade. E abraçar a volatilidade é entender que vai ter momentos em que o mercado vai cair muito, você vai ter que ter paciência, esperar voltar. Pode levar poucas semanas, meses ou até mais de ano. E algumas criptos podem inclusive não voltar. Então você precisa entender muito bem como isso funciona para não acabar se colocando a um risco de ruínas. Só colocar em criptoativos aquele dinheiro que não te faça falta, aquilo que você está disposto a ver volatilidade, ou até mesmo quando for comprar um criptoativo que tenha grande potencial, você precisa só colocar naquele criptoativo um dinheiro que você está disposto a perder. Essa é a realidade do mercado cripto. Então sim, eu vejo que 4 mil dólares ou 5 mil dólares é plausível nos próximos meses, mas não seria surpresa para mim o Ethereum chegar até final do ano em 6 mil dólares, 8 mil dólares por unidade. Aí você vai falar assim, tá bom, Luiz, mas na tua opinião não vale mais a pena a Solana então, que tem mais potencial do que ele? Aí que entra o X da questão. Quando eu olho para o Ethereum, eu não estou buscando só a simetria, eu estou buscando um ativo sólido, robusto, que em uma queda do mercado ele vai me proteger mais do que os outros ativos. Se eu comprar Solana, a probabilidade de uma queda acontecer e a Solana cair 50% é muito maior do que o Ethereum cair 50%. Então a ótica que eu estou olhando aqui é buscando assimetria e também buscando uma certa estabilidade. Querendo ou não, depois do Bitcoin, o Ethereum acaba sendo a cripto mais segura, né, do mercado de cripto. Então esse é o motivo da minha escolha. Se eu for optar por uma das três, Ethereum, Solana ou XRP, eu vou em Ethereum. Mas hoje na minha carteira eu tenho Ethereum e também tenho Solana. A XRP eu optei por não comprar e os motivos vocês já estão cansados de saber. Prova disso é que nesse último mês ela não subiu praticamente nada, enquanto as outras moedas distanciaram muito dela com altas de 50%, 80%, 100%, 200%. Então sim, existe a possibilidade que a XRP não atenda à expectativa dos investidores que estão acreditando nela. Então, galera, para vocês conseguirem ter acesso à lista de 10 moedas que o pessoal da Underblock vai revelar na segunda-feira, agora 19 horas, vocês vão precisar fazer um caminho. Tem um grupo VIP de WhatsApp aqui embaixo e mesmo que você já está em outros grupos de WhatsApp que eu criei, Luiz, eu já estou em 2 grupos que você criou, já estou em 3 grupos, já estou em um grupo. Mesmo que você já está em algum outro grupo, não importa. Você precisa entrar nesse grupo que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você conseguir ter o caminho que vai te levar a essa lista de 10 moedas. Então você vai entrar no grupo e lá no grupo eu vou te mandar o link que vai abrir essa página e você vai cadastrar o seu e-mail e o seu WhatsApp. Lembrando, eles vão revelar na segunda-feira. Então, se você não entrar hoje no grupo, se você não preencher esse formulário aqui hoje, você possivelmente não vai conseguir mais ter essa oportunidade. E mais um ponto importante, lá nesse grupo de WhatsApp, o meu time vai mandar um formulário para vocês que têm interesse em fazer a mentoria individual comigo preencher. Eu vou ler esses formulários que você preencheu e se eu ver que o seu perfil ele faz sentido em fazer a mentoria individual, eu mesmo, Luiz, vou entrar em contato com você. Lembrando que para fazer a mentoria comigo é recomendável você ter pelo menos um capital acima de 300 mil reais em cripto. Para quem tem menos do que isso, às vezes não faz tanto sentido. Ou ter esse capital, ou ter uma projeção de aportar esse capital. Então, se você cumpre esses pré-requisitos, você vai lá e preenche o formulário no grupo. Entrem no grupo, aguardem pacientemente, que a gente vai mandar para vocês todos os links, tanto da mentoria individual, quanto da lista de moedas. E por hora é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!